Me chamo Lúcia, tenho 68 anos. E naquela tarde de sábado, eu descobri o que é ser descartada. Não com gritos, não com escândalo, mas com uma frieza que só a indiferença sabe ter. Era o aniversário de 5 anos do meu neto, e eu achava de verdade que seria um dia feliz. Cheguei com o bolo que fiz com minhas próprias mãos. Chocolate com brigadeiro, o favorito dele, o mesmo que eu fazia para Helena quando ela era pequena. Estava com uma saia florida, cabelo preso com a presilha que minha neta me deu no Natal passado. Entrei sorrindo, com os braços carregados de lembranças, pensando que ali eu ainda era parte de alguma coisa. Tolice minha. A casa estava cheia. Balões, música infantil, crianças correndo com balas nas mãos, pais tirando fotos. Tudo muito bonito, muito organizado. Helena sempre foi perfeccionista com festas. E lá estavam eles. O marido engravatado, a sogra de sorriso esticado, os amigos de trabalho que me olhavam como quem mede distância. Fui até a cozinha para deixar o bolo. Ninguém me recebeu. Nem um "que bom que veio, mãe". Apenas um aceno breve de Helena, de longe, como quem confirma a presença de um objeto que esperava, mas que não faz diferença. Me sentei num canto da varanda. Observei o movimento. As pessoas passavam por mim como se eu fosse invisível. Tentei me levantar, me misturar, pegar um copo de refrigerante. Mas a sensação era de ser intrusa na casa da própria filha. Depois de um tempo, vi meu neto passando com um chapéu de pirata e um sorrisão no rosto. Meu coração se apertou de ternura. Me aproximei com o presente em mãos. Um trenzinho de madeira que comprei numa feirinha, igual ao que Helena tinha quando pequena. Ele abriu os olhos, feliz. Mas antes que pudesse pegar o brinquedo, Helena apareceu. "Mãe, por favor", disse baixo, mas firme. "Não agora." Fiquei parada. "O que foi?" Ela respirou fundo. Olhou para os lados como se confirmasse que alguém estivesse vendo. E então disse num tom que congelou o ar: "Acho melhor a senhora ir embora. Essa festa não é o seu lugar." Por um instante tudo silenciou. A música continuava. Os convidados riam. Mas dentro de mim, tudo parou. Fiquei ali com o presente ainda nas mãos, olhando para ela como se tentasse decifrar em que momento deixei de ser bem-vinda. Não tive coragem de dizer nada. Apenas balancei a cabeça, virei as costas e saí pelo portão com passos lentos. No caminho, ouvi uma mãe perguntar: "Quem era aquela?" E a sogra de Helena respondeu: "A mãe dela. Meio distante, sabe? Não tem muito contato. Meio distante. Eu que fiquei noites sem dormir quando Helena teve febre aos 7 anos. Eu que vendi minha aliança para pagar a mensalidade do cursinho dela. Eu que almoçava feijão com farinha para que ela pudesse ter lanche na escola. Fui embora sem me despedir. Caminhei até o ponto de ônibus com o presente ainda comigo. As crianças continuavam brincando lá dentro, e eu ouvia os gritos de felicidade mesmo do lado de fora. Mas no meu peito, só havia silêncio. Um silêncio antigo. Aquele que já me acompanhava fazia anos, mas que eu insistia em negar. Voltei para casa sozinha. Entrei, coloquei o presente sobre a mesa, tirei a presilha do cabelo. Me olhei no espelho do corredor e vi uma mulher que não reconhecia mais. Uma mulher que se doou até se apagar. Uma mulher que virou dispensável. Sentei no sofá sem acender a luz. O bolo que eu levei ficou lá, com os outros doces da festa. Mas eu fui embora antes do parabéns. Naquela noite não chorei. Chorei depois, sozinha no banheiro, abraçada a um travesseiro velho. Mas naquele momento, só havia uma dor seca, muda, que pesava mais do que qualquer lágrima. Liguei a televisão, mas não consegui prestar atenção em nada. Peguei o celular. Nenhuma mensagem. Nenhum "chegou bem, mãe". Nenhum pedido de desculpas. Helena não ligou. Nenhum dos convidados veio atrás. A ausência era aceita como algo natural. Na mesa, o presente ainda estava ali. Abri devagar. Tirei o trenzinho da caixa e o coloquei sobre a estante. Não era para mim, mas naquele momento, só eu o reconhecia. Fui até a gaveta onde guardo meus documentos.
Peguei uma pasta bege, envelhecida. Lá dentro, meu testamento. Por anos deixei tudo para Helena. A casa modesta, as economias suadas, as poucas joias da minha mãe. Sempre achei que era o certo, que era o que se esperava de mim. Mas aquela tarde mudou tudo. A dor de ser tratada como peso, como incômodo, como obstáculo social, foi maior do que qualquer vínculo de sangue. Porque o amor de verdade não humilha. E naquele dia, Helena me mostrou que só me queria por perto, quando fosse conveniente. Fechei a pasta. Não tomei nenhuma decisão naquela noite. Mas algo dentro de mim, algo profundo, mudou para sempre. Foi naquele silêncio que a ideia surgiu. E com ela a semente de uma escolha que cresceria nas semanas seguintes. Uma escolha que ninguém esperava. E que, quando viesse à tona, faria minha filha entender que respeito não se exige, se planta. A dor da rejeição não vem de repente. Ela se acumula devagar, como gotas d'água que escorrem por dentro da alma até encharcar tudo. Naquela noite em que voltei da festa do meu neto, sentei no sofá e comecei a lembrar dos pequenos momentos em que minha filha, Helena, me empurrava para longe, com palavras suaves, gestos sutis ou simplesmente com o silêncio. Mas o começo... o começo foi tão diferente. Helena nasceu num verão difícil. Eu tinha 22 anos, morava num cômodo emprestado e estava sozinha. O pai dela foi embora 2 meses antes do parto. Disse que não era hora e que não estava preparado para ser pai. Eu também não estava. Mas fui, sem manual, sem rede de apoio, sem descanso. Trabalhei como caixa em padaria, lavando banheiro à noite e vendendo doces por encomenda nos fins de semana. Carregava a Helena no colo com um braço, enquanto fritava coxinha com o outro. Acordava de madrugada com ela chorando e dormia com ela grudada no meu peito. Suada, faminta, frágil. Nunca reclamei. Nunca me vi como vítima. Sempre achei que amar minha filha era privilégio, mesmo nos dias em que não havia arroz no armário, ou quando a energia era cortada por atraso. Mesmo nos dias em que cheguei a dividir um único pão entre nós duas. Helena cresceu saudável, inteligente, mas com uma sede de mundo que eu não conseguia acompanhar. Aos 13 anos começou a me achar atrasada. Tinha vergonha da minha roupa, do meu jeito, da casa pequena. Nunca me disse com todas as letras, mas eu via no olhar. Na forma como mudava o tom de voz comigo quando as amigas estavam por perto. Na pressa em sair do carro para que ninguém visse quem a levava. Tentei compensar com tudo que eu podia. Fiz bicos extras para pagar um cursinho caro. Comprei o vestido da formatura, mesmo atrasando o aluguel. E quando ela passou na faculdade, vendi minha aliança. A única lembrança que restava do pai dela, para pagar os livros. Na formatura, fui com uma roupa simples, mas com orgulho no peito. Sentei na última fileira do auditório. Quando ela subiu ao palco, gritou o nome do namorado, dos amigos. Depois me olhou. Por um segundo. Um olhar seco. Nem um aceno. Nem um sorriso. Depois disso, nossa relação virou funcional. Eu era a que levava as crianças quando precisava. A que buscava remédio quando ela não podia sair. A que emprestava dinheiro em emergências, que nunca voltava. A que cuidava da casa nos finais de semana. Mas carinho? Só nas datas comemorativas. E mesmo assim, protocolar. E então veio Clara. Conheci Clara por indicação de uma amiga da igreja. Jovem, educada, cuidadora de idosos. Começou vindo 2 vezes por semana, só para me ajudar com algumas tarefas da casa e me acompanhar nas consultas médicas. Mas Clara não vinha só por obrigação. Ela me ouvia, me perguntava sobre minha vida. Se interessava pelas receitas da minha mãe. Dizia que eu lembrava sua avó e trazia flores do próprio jardim, sem motivo algum, só porque sim. Com o tempo, nossas conversas viraram tardes inteiras. Clara me ajudava a organizar as contas, a fazer compras, mas também a lembrar quem eu era. Dizia que eu tinha histórias que precisavam ser escritas, que minha força era um tipo de sabedoria que ela admirava.
Foi ela quem me acompanhou ao cartório quando precisei renovar um documento. Na volta, comemos bolo de fubá numa cafeteria e rimos até chorar por causa de uma senhora que confundiu a bolsa com o prato. Aquilo me lembrou o que era estar viva. Enquanto isso, Helena me ligava cada vez menos. Às vezes eu me perguntava se ela não percebia o quanto estava se afastando. Outras vezes, eu sabia. Ela percebia, mas não ligava. Meus recados no WhatsApp eram lidos, mas não respondidos. Meus convites para almoço eram ignorados. E quando ela finalmente aparecia, era sempre com urgência. Mãe, me ajuda com os meninos. Mãe, você tem como me emprestar X valor? Mãe, vou deixar as crianças com você, tá? A palavra obrigada era rara. A palavra desculpa, inexistente. Comecei a entender que eu era útil, não amada. E isso me corroía. Foi numa dessas tardes com Clara que falei sem querer. Às vezes acho que se eu sumisse, minha filha nem notaria. Clara segurou minha mão. Eu notaria. E muito. Não chorei. Mas algo dentro de mim amoleceu. Ou talvez tenha se libertado. Porque naquele momento percebi o óbvio. Amar alguém não significa se apagar por ela. Passei dias pensando naquilo. Revisitando memórias, fotos, cartas antigas. Uma em especial, escrita por Helena aos 8 anos, dizia: Mamãe, você é meu tudo. Guardei essa carta numa caixa de veludo por décadas. Agora, ela parecia uma lembrança de outra criança, de outra mãe. Foi então que sentei com meus documentos e abri meu testamento pela primeira vez em anos. E com mãos firmes comecei a reescrever. Meu nome seguia lá, minha história também. Mas os destinatários, esses mudariam. Não por raiva, não por revanche, mas por justiça. Justiça com a mulher que fui. E com a mulher que eu ainda podia ser. Dizem que quando uma mulher decide pela própria dignidade, o mundo ao redor muda de lugar. No meu caso, não foi o mundo que mudou. Fui eu. Pela primeira vez em muito tempo, olhei para minha vida como algo que ainda podia ser decidido por mim, e não imposto pelas vontades dos outros. Sentei na mesa da cozinha com a pasta de documentos aberta, os óculos na ponta do nariz e a respiração firme. À minha frente, meu testamento antigo. Tudo nele gritava o que esperavam de mim. Nome da filha, dos netos, tudo distribuído como manda a tradição. Mas aquele papel não representava mais quem eu era. Representava a mulher que engolia sapos calada, que se encolhia para caber na expectativa dos outros, que achava que amor vinha como recompensa por sacrifício. Risquei o nome de Helena com a caneta preta. Foi simbólico, mas necessário. Com calma, comecei a listar o que havia acumulado ao longo da vida. Minha casa, modesta, mas sem dívidas. Um pequeno terreno herdado da minha tia-avó no interior, que poucos sabiam que eu havia vendido anos atrás, numa negociação discreta, mas bastante proveitosa. Investi o valor em um fundo conservador, sob orientação de um contador amigo da igreja. Nada grandioso, mas muito além do que qualquer um imaginava. Além disso, havia minhas economias. Eu sempre fui mulher de pouco luxo e muita cautela. Nunca gastei por vaidade. Nunca fui de excessos. Cada real guardado era uma forma de me proteger de um futuro que, no fundo, eu sabia que seria solitário. Mas agora, com Clara entrando na minha vida, esse futuro ganhou cor e sentido. Ela não sabia do testamento, nem desconfiava. Não fazia ideia de que as tardes em que me fazia rir, os bolos de fubá que trazia, ou os minutos de escuta silenciosa estavam germinando uma semente dentro de mim. O tipo de vínculo que não se explica por laços de sangue, mas por escolha. Na semana seguinte fui ao cartório. A atendente me reconheceu da última vez. Dessa vez, fui sem acompanhante. Não por falta de opção, mas por querer encerrar aquele ciclo em paz comigo mesma. Esperei sentada, revendo mentalmente cada decisão. Quando me chamaram, entrei na sala do tabelião e expliquei tudo com clareza. A senhora deseja deixar a totalidade dos bens para Clara Martins, correto? Assenti com a cabeça. E sua filha? Netos? Há alguma previsão para eles? Parei por um segundo. Respirei fundo.
e disse: eles não ficaram de fora por acidente. Foi por escolha. Assinei os papéis com mãos firmes. Nenhuma dúvida. Nenhuma hesitação. Saí do cartório com um envelope lacrado e um alívio que eu não sabia que podia sentir. À noite, sentei para escrever uma carta. Uma carta que acompanharia o testamento, endereçada a Helena. Porque, apesar de tudo, eu não queria partir sem explicar. Ou melhor, sem deixar que ela soubesse que eu havia tentado. Muito. Filha, não sei se essa carta chegará até você com o coração aberto, ou se será apenas mais um papel entre tantos. Mas escrevo com serenidade. Passei a vida te esperando. Esperando que você me visse. Que me chamasse para perto sem precisar. Que me incluísse por amor, não por conveniência. Esperei ser abraçada, ser ouvida, ser reconhecida. Recebi silêncio. Não deixo esta herança como vingança. Deixo como libertação. Porque amar não pode ser sinônimo de se humilhar. E envelhecer não é perder o direito de ser respeitada. Espero que um dia entenda. E que perdoe, não por mim, mas por você. Com carinho, mãe. Dobrei a carta e coloquei dentro do envelope lacrado. Pedi ao tabelião que anexasse ao testamento formal. Ele fez com gentileza, mas sem expressar surpresa. Talvez já tivesse visto muitos casos como o meu. Quando voltei para casa, Clara já estava lá. Estava limpando as janelas da sala, com um pano na mão e os cabelos presos. Quando me viu, sorriu como sempre. Um sorriso simples, mas cheio de presença. Dona Lúcia, trouxe aquele chá de camomila que a senhora gosta. Quase esfriou, mas ainda tá bom. Sentei na poltrona. Tomei o chá em silêncio, olhando ela se mover pela casa com naturalidade. Era como se ela sempre tivesse pertencido ali. De repente, falei sem pensar. Você sabia que me devolveu minha identidade? Ela parou, me olhou. Como assim? Faz tempo que ninguém me vê de verdade. Só a senhora. E eu precisava disso. Ela se sentou à minha frente, emocionada. A senhora merece ser vista, sim. E muito mais. Ficamos ali por um tempo, sem pressa, sem barulho. Apenas com o som leve da chaleira no fundo da cozinha. Era a paz que eu não lembrava mais como era. 2 dias depois, recebi uma mensagem no celular. Era de Helena. Mãe, por que você saiu daquele jeito da festa? Foi exagero. Lembrei do presente que voltei para casa segurando. Do bolo que ela fingiu não ver. Do olhar de desprezo na frente dos outros. Não respondi. Algumas perguntas não querem resposta. Querem controle. Escolhi o silêncio como minha resposta final. Na manhã seguinte, Clara apareceu com flores. Margaridas brancas. Minha mãe dizia que elas representavam pureza e firmeza ao mesmo tempo. Colocamos num jarro e deixamos na mesa. Achei que a senhora ia gostar. Eu amei. E amei mesmo. A delicadeza. A gentileza. A verdade contida em gestos pequenos, mas sinceros. Naquele dia tive certeza. Minha história não seria escrita onde não houvesse amor. E se meu legado fosse florescer em outro lugar, que fosse onde ele pudesse ser regado com presença. O que Helena não imaginava era que eu já havia decidido há muito tempo. Não foi por impulso. Não foi vingança. Foi consequência. Ela passou semanas sem falar comigo depois do aniversário do meu neto. Nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpas. Eu também não fui atrás. Dessa vez não fui eu quem cedeu primeiro. E, para ser sincera, foi um alívio não ter que me explicar. Sempre fui eu quem fazia isso. Clara continuou vindo 2 vezes por semana. Ela cuidava do jardim, da casa, mas principalmente de mim. Em silêncio, com gestos pequenos. Me trazia frutas frescas, remédio quando eu esquecia, paciência quando o mundo me faltava. Foi numa terça-feira chuvosa que o oficial do cartório entregou o aviso para Helena. Ela viria para Fata a abertura formal do testamento, o que ela achava que seria uma mera formalidade. Eu pedi que Clara estivesse presente, e ela topou, embora relutante. A senhora tem certeza que quer que eu vá? Me perguntou. Eu disse. Você faz parte disso mais do que imagina. Na sala do cartório, eu estava sentada com minha melhor blusa, cabelo preso, batom discreto. De frente para mim,
Helena, tensa. O marido ao lado com expressão fechada. Os dois nem olharam na minha direção quando entraram. Senti o gelo. Já não me feriu. O tabelião foi direto ao ponto. Leu o testamento com calma. Cada cláusula. A casa ficou para Clara. O valor aplicado no fundo. Para ela também. As joias da minha mãe, Clara vai guardar como memória. Ela sempre admirou aquele colar, mas nunca teve coragem de tocar. E as economias que eu juntei por anos. Um valor reservado para que ela termine os estudos e abra um pequeno espaço de acolhimento para idosos. Um sonho que ela mesma compartilhou comigo certa tarde, achando que eu não levava a sério. Helena ficou em silêncio o tempo todo, rígida. Nem pestanejou. Mas quando o tabelião entregou a carta que escrevi a ela, os olhos dela vacilaram. Ela não quis ler na hora. Colocou o envelope na bolsa como quem esconde algo que pesa mais do que esperava carregar. Não falou comigo. Levantou e foi embora. Mas eu vi. Vi o que ninguém mais viu. O susto que ela levou por dentro. Não por perder os bens, mas por não ter esperado que eu tivesse coragem. E eu tive. Na volta para casa, Clara me segurou pelo braço e disse: "A senhora foi firme e foi justa." Assenti. Eu não precisava de consolo. Só precisava de verdade. E eu vivi anos demais sem ela. Nos dias seguintes, Helena me mandou uma única mensagem. "Você fez isso por mágoa?" Eu li e respondi. Respirei fundo. "Não. Eu fiz por respeito. O mesmo que me faltou." Ela não respondeu mais. Mas ontem passou em frente à minha casa. Eu vi pela janela. Parou, olhou para dentro. Clara estava regando as plantas. Helena hesitou, mas não entrou. E tudo bem. Eu também não estou mais na porta, esperando. A vida segue aqui. Clara decidiu começar a planejar o centro de convivência para senhoras idosas. Me pediu ajuda com ideias. Estamos pensando em abrir um pequeno espaço no quintal com cadeiras confortáveis, uma estante com livros e uma chaleira sempre quente. Eu disse que faço os bolos. A gente ri juntas, como amigas antigas. Outro dia, Helena comentou com uma prima que não entendeu o que eu fiz. Disse que fui radical, que a Clara me enfeitiçou. Engraçado isso, porque o que me conquistou foi justamente o oposto do feitiço. Foi a simplicidade. Clara nunca me pediu nada. Apenas me viu. E é por isso que hoje eu durmo em paz. Não deixei nada por ódio. Deixei por escolha. E toda escolha tem consequência. Inclusive para quem sempre achou que amor de mãe era eterno, mesmo sem ser recíproco. A diferença é que agora eu escolhi a mim. A vida tem me ensinado, tarde, mas com clareza, que o afeto verdadeiro não levanta a voz, não exige nada, não precisa se provar. Ele simplesmente acontece e permanece. Hoje, quando acordo e piso no chão da minha casa, não sinto mais aquele peso de esperar quem não vem. Não fico olhando o celular contando as horas para um bom dia que nunca chega. Não preparo mais café na esperança de uma visita que só acontecia quando convinha. Hoje eu levanto para mim, pela minha paz, pela minha casa, pela mulher que voltei a ser. Clara vem todos os dias agora. Não mais como cuidadora, mas como parceira, como filha por escolha. Ela arruma a mesa enquanto eu faço o bolo. Fica lendo no sofá enquanto eu costuro. Às vezes não falamos nada por horas. E mesmo assim, o silêncio entre nós é cheio. Ela me chama de Dona Lu, às vezes de Tia Lu, e de vez em quando de minha velha favorita. Eu rio, porque é verdade. Até eu virei minha favorita depois de tudo isso. Montamos juntas o espaço que sonhamos. No fundo do quintal, um salão com paredes cor-de-rosa claro, estantes com livros, mesinhas de madeira e uma mesinha redonda, onde colocamos uma chaleira elétrica, canecas coloridas e uma bandeja com bolachinhas caseiras. Toda semana recebemos vizinhas, mulheres como eu, que por anos foram silenciadas em suas famílias, que se sentaram por décadas à beira da mesa, esperando serem vistas. Agora, elas se sentam no centro. Tem uma senhora chamada Judite, que escreve cartas para si mesma como exercício de cura. Outra,
Dona Conceição, que finalmente aprendeu a usar o WhatsApp com a neta, depois de 3 encontros seguidos. A risada delas preenche a casa de um jeito que nenhuma herança no mundo é capaz de comprar. No primeiro dia de roda de conversa, Clara colocou uma placa simples na entrada. Espaço do afeto. Aqui, a memória floresce. Ela queria colocar meu nome. Eu não deixei. Disse que não precisava. Mas ela teimou. E dias depois apareceu com uma caixinha. Dentro, uma moldura com a seguinte frase: essa casa renasceu quando ela escolheu a si mesma. Com carinho, Clara. É a única moldura que deixo sobre a mesa da entrada. Hoje mesmo, enquanto organizávamos alguns livros, uma das senhoras perguntou: Dona Lúcia, a senhora não sente falta deles? Ela quis dizer da Helena, dos netos, dos domingos de família que eu via de longe, em fotos no Facebook. Pensei por um segundo e respondi com honestidade. Sentir falta, eu sentia quando eu ainda esperava. Agora, eu só lembro. E lembrar é diferente de doer. Elas ficaram em silêncio. Depois uma começou a chorar. Outra me abraçou. Não sei explicar. Era como se ali, naquele instante, todas nós tivéssemos entendido que o amor que não se oferece, a gente não precisa mais implorar. Algumas semanas atrás, Helena passou de novo pela frente da minha casa. Estava com o carro devagar, os vidros fechados. Clara viu, me contou. Ela não desceu, não tocou a campainha, mas estacionou por alguns minutos. Ficou ali parada. Talvez tenha vindo ver se eu ainda estava de pé. E estou, de pé, inteira. Não abri o portão, não por mágoa, porque não guardo mais isso, mas porque agora sei que quem quer entrar, bate. E quem bate, entra com respeito. Se um dia ela vier, que venha pelo que sou, não pelo que deixei. E que saiba que aqui não se vive mais de aparência, de obrigação ou de nome em testamento. Aqui se vive de presença, de verdade, de cuidado mútuo. À noite sento no quintal com uma manta nas pernas e um chá na mão. Olho as margaridas crescendo firmes perto da cerca. Lembro da minha mãe dizendo: flor que cresce sozinha tem mais raiz. E penso, fui essa flor por muito tempo, mas agora, pela primeira vez, sou jardim. E se alguém me perguntar como é que se chega até aqui, até esse lugar de paz, depois de uma vida inteira tentando ser aceita, eu vou dizer o seguinte: é quando a gente para de tentar provar que merece amor e começa a se dar o amor que ninguém nunca soube oferecer.